Dada a função quadrática menos x² mais x mais 12, vamos fazer o estudo do gráfico dessa função. Primeiramente, vamos identificar as raízes. Eu preciso do valor de a, b e c. O valor de a é retirado do coeficiente do x². Aqui tem menos x², significa que é menos 1. Coeficiente a, menos 1. O coeficiente b é retirado de quem acompanha o x, no caso aqui, um positivo. E o coeficiente c, o 12, que é o termo independente. Bom, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Precisamos começar por delta, que é b² menos 4ac. O valor de delta, então, será igual. O valor do b já sabemos que é 1. Então, 1² menos 4, que multiplica o valor do a, que é menos 1, e o valor do c, que é 12. Portanto, o valor delta será igual. Aqui temos 1², 1, menos menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Portanto, delta será igual a 49, que é 1 mais 48. Fórmula de Bhaskara para determinar o zero ou raiz da função. X será igual a menos b. Lembrando que o valor do b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de delta. Calculamos que era 49, o valor de delta, sobre 2 vezes o valor de a, que no caso é menos 1. Então, sintetizando, teremos x igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49, 7, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Teremos aqui x1 e x2. Um valor utilizando mais e outro menos, da seguinte forma. x1 será menos 1 mais 7 sobre menos 2, enquanto que o x2 será menos 1 menos 7 sobre 2. Então, resolvendo cada uma delas, teremos menos 1 mais 7 é o mesmo que 7 menos 1, que vai ficar 6 sobre menos 2, que por sua vez é menos 3. Esse é o valor x1. Vamos ao x2, vai ficar igual a menos 8, que é 1 e 7, dividido por menos 2. 8 dividido por 2, 4. Então, os zeros da função são menos 3 e 4. O gráfico de uma função será uma parábola com a concavidade voltada para cima se o valor a for positivo e a concavidade voltada para baixo se o a for negativo. Naquele problema anterior, lembra que o valor do a é menos 1? Portanto, a concavidade dessa será voltada para baixo, uma vez que menos 1 é um valor menor que zero, negativo. Portanto, a concavidade será voltada para baixo. Quando for construir o gráfico, vai ser assim, ó, voltada para baixo. O ponto de interseção, ou seja, o ponto em que o gráfico cruza com o eixo y, é no valor correspondente a c. O valor de c naquela função, se voltarmos lá no início, vamos retomar que c é igual a 12. Portanto, o ponto de interseção C igual a 12. A parábola possui um ponto mais alto ou mais baixo, chamado de vértice. E nós podemos calcular as coordenadas do vértice. Precisamos da coordenada x e y. X é menos b sobre 2a. Relembrando, naquele caso, vai ficar assim. Menos o valor do b, que é 1, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Portanto, o valor do x do vértice vai ser menos 1 sobre menos 2, que é o mesmo que
1 sobre 2, menos dividido por menos. Ou ainda posso imaginar 1 dividido por 2, 0,5. Este é o x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a, ou seja, menos o valor do delta, que é 49, sobre 4 vezes menos 1. Então, continuando, é o mesmo que 49 sobre 4. Positivo, porque menos vezes menos. Que dá exatamente 12,25. 12,25. O vértice da parábola terá como coordenadas 0,5 ou meio, né? E 49 sobre 4, que corresponde a 12,25. X do vértice, Y do vértice. Construindo o gráfico da função, teremos aqui as raízes x1 e x2. Lembrando que uma delas é menos 3 e a outra é 4. Então, esses dois pontos são os zeros da função. Este ponto mais alto é o vértice, lembrando o valor do x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é 0,5 ou meio, enquanto que o y do vértice 12,25, tá? Que pode ser colocado em decimal ou fração, 12,25. Então, esses são as coordenadas do vértice. E esse ponto aqui, onde o gráfico cruza o eixo y, é o valor do c, que é 12. Podemos relembrar aqui na própria função, 12. O que harmoniza com a parábola voltada para baixo, o valor do a negativo, a curva voltada para baixo.